A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Aleluia, um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Aleluia, um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Amém? Pode sentar nos nossos lugares. Bem-vindos ao Estagiário de Verão, amém? Então, essa música eu cantei com um propósito. Qual? Que hoje a gente vai aprender com o Valdir a refutar a Igreja Católica. Vai ser incrível e com a Bíblia também, amém? Então, Valdir, vamos usar a Bíblia. Amém. Então, Valdir, te dou a palavra. Vamos! Obrigado por me dar a palavra. Boa tarde, irmãos. Eu espero que vocês consigam entender meu português, porque faz muito tempo que eu não falo em público. Vamos, entende. Amém? A Carol entende. Mas eu queria começar antes com uma oração. Deus Pai amado, muito obrigado, Deus, por poder estar aqui hoje, reunidos, Pai, como discípulos do Senhor, Pai. Obrigado por ter o privilégio de ter acesso à Tua palavra, Senhor. E, Pai, muito obrigado por ter aberto os nossos olhos perante o plano de salvação do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque a gente entende, Pai, que muitas pessoas ainda estão com o coração, com os olhos fechados perante a Tua palavra. Nos ajude, Pai, por favor, a entender mais e a dar todo o coração para Ti, Senhor. Nos ajude, Pai, a aprender, não para nós, senão para ajudar as pessoas a se converter ao Senhor, Pai. Em nome do Seu Filho Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, para quem não sabe, meu nome é Valdir e eu queria ser padre. Até que eu conheci a Carol. Não, tô brincando. Não, tô brincando, gente. Mas, bom, eu cresci numa família tradicional católica. Eu estudei numa escola católica. Eu lembro o nome do meu santo da escola também. A gente carregava ele e tudo. Era muito católico tudo. E eu lembro, quando eu tinha 7 anos, eu lembro o meu avô falar para minha mãe: você tem que batizar os seus filhos, porque eles estão com um demônio. Uau! Então, isso foi muito forte. Mas ficou na minha mente isso. Uau! O meu avô era muito convicto. E falando para vocês sobre a Igreja Católica, eu me mergulhei tanto, porque eu gostava muito, primeiro, eu gostava do latim, eu gostava das missas. E eu não queria ser somente padre. Eu queria ser um monge, assim, ficar isolado, sem pessoas, só orando o dia inteiro, mas era mais para ficar sem pessoas mesmo. E eu queria ser um santo. Então, se vocês forem católicos, eu queria que eu tivesse um altar aqui com o meu nome. Santo Valdir. E eu pesquisei, eu procurei como que uma pessoa pode ser canonizada, pode ser santificada pela igreja. Então, eu queria mesmo assim. E depois, graças a Deus, por algum motivo Deus me trouxe no Brasil e eu pude estudar a Bíblia. Mas falando na Igreja Católica, a Igreja Católica tem uma iniciação, tem um conjunto de sacramentos pelos quais uma pessoa passa
a ser católica. Tem 7 sacramentos principais, mas eu queria falar de 3, que são os de iniciação, que é o batismo, o Holy... Primeira Eucaristia. Como fala? Primeira Eucaristia. Primeira Eucaristia, ou primeira comunhão, e a confirmação. Amém. Então, falando do batismo, algo importante da Igreja Católica é que a Igreja Católica, a diferença das igrejas evangélicas, a diferença de igrejas que vivem pela fé, a Igreja Católica tem bem confirmado que o batismo é o momento em que uma pessoa passa das trevas à luz. Uau! Porque uma pessoa recebe o perdão dos seus pecados no momento do batismo. Então, teoricamente, parece que faz sentido. Porém, a gente entende, através das Escrituras, que não é de qualquer forma que se faz um batismo. Sim. Primeiro, porque a Igreja Católica entende claramente que o batismo é para perdão de pecados? Porque eles batizam qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa tem pecado, mais ou menos. O problema é quando é crianças. E da onde surge isso? Surgiu aproximadamente no ano 500 depois de Cristo, com a doutrina do pecado original. Mas, quando a gente vê em Ezequiel, vamos comigo em Ezequiel 18:20. Valdir. Vamos. Normal. Ezequiel 18:20. Vamos, hermano. Vamos falar em latim. Então, Ezequiel 18:20 fala: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do filho lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Essa escritura deixa muito claro que não existe herança de pecado. O argumento católico é que por meio de Adão surgiu o pecado original. Então todo mundo nasce com pecado. E é algo que é contrário com o que as escrituras falam. Porque a escritura deixa muito claro que a justiça da pessoa lhe será cobrada não pelos pais, senão pela própria justiça. E a impiedade da pessoa lhe será cobrada não pela impiedade do pai, senão pela própria impiedade. Obviamente, vocês podem ensinar as pessoas que sim, você sofre as consequências do pecado das pessoas. Se meu pai foi uma pessoa viciada, provavelmente vai ter problemas comigo, talvez na minha saúde, talvez na minha criança mesmo, talvez no lugar onde eu vou estudar, talvez eu sou propenso a consumir drogas, sei lá, um monte de coisa. Mas foi pelo pecado. Não significa que isso determina que você também tem pecado. Muito bom, Valdir. Então, a doutrina do pecado original não é bíblica. Porque a Bíblia fala que não existe pecado original. Amém? Uma pessoa é consciente do seu pecado. Mas também a gente tem que ensinar as pessoas o contrário, que a justiça também é algo pessoal. Então não é porque meu pai foi a pessoa maravilhosa do mundo, é que a pessoa é uma pessoa justa. Então muitas pessoas também pensam nisso, que, bom, eu venho de uma família boa, de uma boa criação, e as pessoas se acham boas. Mas a Bíblia não fala isso, senão que cada um tem que pagar tanto pela justiça como pela sua impiedade. Amém? Outro problema, beleza, o batismo é para perdão de pecados. Não existe pecado original, isso é um ponto. Mas o batismo também não pode ser qualquer coisa, porque a gente vê que o batismo, o que precisa para o batismo? Vocês lembram? Atos 2, fé e arrependimento para ter o batismo. Olhem comigo, por favor, em Colossenses. Eu falo fiquem. Vamos lá, Valdir. Colossenses, versículo 2. Vamos, ensina. Colossenses 2, 12. Vamos. É bom que já não tem essa zoeira agora. Tem. Então, na Bíblia fala em Colossenses 2,12: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, algo muito importante no momento do batismo é o quê? É a fé.
a fé da pessoa. A fé em quê? Em que você está participando da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. E se vocês veem também no estudo de trevas que vocês fazem, fala que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, em que momento uma pessoa tem contato com o sangue de Cristo? No momento do batismo, porque ela está sendo sepultada junto com Jesus. Mas se você não tem essa fé, não faz sentido o batismo. Porque quando, pensem nisso, como uma pessoa que você está estudando, ela se batizou quando ela tinha alguns meses de nascida, uma pessoa católica. Alguns anos, talvez 2, 3. Talvez no máximo como eu, talvez 7, 8. Nessa pessoa tinha fé em quê nessa época? Tinha fé em Pokémon. Ela não acreditava que Jesus morreu pelos seus pecados. Então você tem que ensinar isso para as pessoas. No que você tinha fé quando você foi batizado? Então, é essencial a fé no momento do batismo. É essencial entender que é para perdão de pecado. Dos pecados, não de um pecado original, não do pecado do meu pai. Os meus pecados. Tem que ter arrependimento. E em si, o ato do batismo, do grego, ele significa ser submergido. Imerso. Ser imerso na água. Sim. Mas, na igreja católica, eles só fazem assim pra você. Como é que é? Eu vou batizar todos vocês. Então, isso também não faz sentido pelo ato em si. Então, o batismo da igreja católica não é o batismo da Bíblia. Amém. Sim, é verdade. Algo importante, de novo, para fazer um ênfase nisso. As pessoas da igreja católica entendem a importância do batismo. Isso é bom, mas tem que ser o batismo de acordo com a Bíblia. Sim. Amém? Amém. Agora tem um outro ponto, tem o ponto da primeira comunhão, ou a Eucaristia. A igreja católica acredita que na Eucaristia você está participando da última ceia, que é participar do corpo e da sangue de Cristo. Porém, isso é feito como uma figura representativa. Olhem comigo em Romanos 6. Não, perdão. Em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, do 27 ao 31. Eu estou explicando mais ou menos na cronologia, porque as pessoas católicas primeiro se batizam, depois de um tempo elas fazem a primeira comunhão, e depois de um tempo tem a confirmação. Agora a gente está vendo isso. O segundo sacramento que a pessoa passou, que seria a primeira comunhão, a Eucaristia. Boa, mas olha comigo em 1 Coríntios 11, 27 ao 31. Vamos ler bastante Coríntios hoje. Apesar que Coríntios está mal. Mas... 1 Coríntios 11, 27 ao 31. A Bíblia fala: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Aqui a Bíblia deixa muito claro o que é a comunhão, o que é a Eucaristia. É o momento, basicamente, que a gente chama da ceia. O momento da ceia, em que a gente lembra o sacrifício de Jesus. E a gente come o pão e o suco, que representa a carne e o sangue de Jesus. Mas a Igreja Católica acredita que esse pão que eles comem é literalmente a carne de Cristo. Então, mas não esquecem que isso é uma representação. Não é literalmente a carne. Muito bom. E o mesmo, eles acreditam que estão bebendo o sangue de Cristo, mas na verdade é uma representação. Tudo isso com qual finalidade?
com a finalidade da gente lembrar do sacrifício de Cristo. Cada um tem que se examinar, cada um tem que tomar cuidado de si mesmo e lembrar do sacrifício de Cristo. E é por isso que a gente sempre... Por que tem uma pessoa na frente falando da ceia? Porque, sei lá, temos tempo para ficar ouvindo tudo? Não, é porque a gente tem que tomar cuidado, porque é algo muito especial. É algo extremamente importante. A Igreja Católica, para você fazer a comunhão, você precisa confessar seus pecados. Mas confessar pecados não é se arrepender. Confessar pecados é simplesmente falar, tipo fazer um desabafo. Isso não é arrependimento. Então as pessoas não estão se examinando a si mesmas. As pessoas não estão participando assim como Jesus queria. E depois, o que acontece? Beleza, imaginem... Beleza, imagina que a Igreja Católica está certa, que é o carne e o sangue mesmo de Cristo. Mas depois as pessoas saem e continuam com a mesma vida. Sim. Qual o sentido disso? Eles não discerniram do que é o sacrifício de Cristo. Eles simplesmente foram fazer um ritual que todo mundo faz. E eu lembro que quando eu soube que era carne e o sangue de Cristo, eu fiquei com muito medo. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, nossa, foi uau. Mas a segunda vez, eu lembro que, primeiro, eu não tinha tempo, segundo eu, para me confessar, para confessar os meus pecados para um padre. E sempre as confissões são tudo superficial, assim, e, tipo, não tem uma ajuda de escritura, você só vai e se arrepende, mas ninguém liga para isso. E eu lembro quando... eu fiquei com muito medo. Nossa, é a carne de Cristo. E o que acontece se eu como 2 vezes? Então, eu lembro que primeiro eu fui numa missa. Eu fui na missa das 8 da manhã. E eu fiquei com muito medo. E eu falei, eu comi. E não senti nada. Eu lembro que eu perguntei para uma das pessoas que estava aí na missa. E o que acontece se eu como 2 vezes? Então, não, isso é muito perigoso, você não deve fazer isso. Mas não me deu motivo, né? Só me falou que é perigoso. E bom, eu tinha 10, 11 anos, eu vou querer perigo, né? Então eu saí dessa missa e eu fui em outra missa. Em outro templo aí do lado, para o padre não me reconhecer. E eu repeti, eu tive 2 refeições do carne de Cristo. E não aconteceu nada. Então, infelizmente, as pessoas não têm convicção do que estão fazendo quando elas participam da carne e do sangue de Cristo. Então, a Eucaristia, que a igreja chama de Eucaristia, a ceia do Senhor, é algo muito mais profundo do que simplesmente um ritual. É algo extremamente importante. E, infelizmente, também, a igreja evangélica ensina que faz isso, sei lá, uma vez ao mês, ou culto da ceia, sei lá. Por quê? Porque não levam a sério o sacrifício de Cristo. Amém? Sim. Vamos lá, Valdir. O terceiro sacramento, para terminar a iniciação, para ser um católico comprometido, a confirmação. Basicamente, o que é a confirmação? Sabe, você, mais ou menos, eu fiz com 15 anos a confirmação, 14 ou 15 anos. Agora que você já é consciente das coisas, você tem que confirmar o batismo que você recebeu quando você era uma criança. Isso não faz muito sentido já, verdade? Mas por quê? Olha comigo em Romanos 6. Vamos lá, Valdir. Romanos 6, versículos 2. Vamos começar no 1. Fala. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui Paulo, ele deixa muito claro qual que tem que ser a nossa fé no momento do batismo.
E quando os irmãos estavam pecando, ele não falou, agora vocês têm que fazer uma confirmação do batismo que vocês receberam. Lembrem que é assim. Não. Ele está exortando. O que vocês estão fazendo continuando no pecado? Sim. Boa. Mas, infelizmente, a Igreja Católica ensina isso. E qual é o processo? Você tem um retiro, mais ou menos de 1 ou 2 dias. Tem várias brincadeiras, várias coisas. E tem um padre exortando também. E é isso. Aí você sai e você faz a confirmação. Mas eu lembro que a gente foi no retiro e foi numa sexta à noite e terminou um sábado à noite. Basicamente um dia inteiro, 24 horas de retiro. E, bom, não vou falar só os meus amigos, mas todos nós, juntos, eles estavam doidos para terminar esse retiro. E assim que terminou, eles foram na balada. Eita. Com a mochila deles, com as coisas, não importou. Todo mundo foi na balada. Por quê? Porque esse retiro não é algo que te chama a você se arrepender. Porque, primeiro, eles não têm a intenção de você se arrepender. Eles simplesmente têm a intenção de fazer lembrar você do seu batismo. Mas o que eu vou lembrar quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha 4 anos? Não lembro de nada. A Bíblia não ensina que existe uma fé retroativa. Beleza, eu fui batizado nessa época, agora eu entendo por que eu fui batizado. Isso não é bíblico. Sim. Porque isso não foi um batismo da Bíblia. Sim. Isso foi qualquer coisa menos um batismo. Amém? Sim. Então, infelizmente, quando a gente vê os sacramentos de iniciação da Igreja Católica, a gente vê que cada um deles não simplesmente é uma tradição qualquer, senão que são tradições que vão contra a palavra de Deus. E falando um pouco sobre isso, tradições que vão contra a palavra de Deus, já vimos a parte de iniciação de um católico. Mas por que tudo isso acontece? Pelo peso da tradição na Igreja Católica. A Igreja Católica acredita que a tradição, junto com a palavra de Deus, são equivalentes. Então, uma vai par a par com a outra. E isso é muito perigoso na hora de estudar com pessoas católicas. Porque elas vão ouvir, mas é como se elas ouvissem só com um lado, mas o outro lado está ouvindo outra coisa. Está ouvindo o padre, está ouvindo qualquer coisa. Estão se deixando levar pela moral, pela ética e não sei o que quanto. Isso é muito perigoso. Primeiro, a Igreja Católica, ela já nasceu muito em base a tradições, porque Constantino, o imperador romano, que começou oficialmente a Igreja Católica, não foi Pedro. não vem falar que foi Pedro, foi Constantino. Vamos lá, Valdir. Foi Constantino. Constantino viu que o cristianismo verdadeiro estava se espalhando e existia uma estrutura. Porque a Bíblia ensina que existe uma estrutura. Tem que ser uma ordem, tem que ter uma liderança central, tem que ter uma ordem muito estrita para quê? Para a gente ser discípulos de verdade e não ser discípulos de qualquer coisa. E Constantino percebeu isso e ele adotou essas práticas como sendo a religião do governo, mas tudo com fins políticos. Então não é porque ele teve fé, nossa, eu recebi uma revelação. Não é porque, agora eu quero ser batizado porque eu entendi que eu matei Jesus. Não, ele fez tudo isso pelo poder. Pelo poder no Império Romano. Isso aconteceu aproximadamente no ano... Perdão, eu esqueci. Mas não importa. Eu acho que foi no ano 200 ou 300 depois de Cristo. E o problema foi esse, que a tradição sempre foi muito marcante na Igreja Católica. E eu queria falar principalmente de 3 assuntos que as pessoas sempre pensam que existe um conflito muito grande. Primeiro, quem foi que iniciou a Igreja Católica? Então, as pessoas
pensam que foi Pedro. Por quê? Olhem comigo em Mateus 16. A gente conhece muito bem essa escritura. Vamos lá, Jorge. Bom dia. Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Essa é a famosa escritura onde Jesus dá as chaves para Pedro. O problema é quando a interpretação das pessoas faz com que Pedro seja a pedra em base a qual foi edificada a igreja. E existem duas formas de explicar isso. Primeiro, você explica que não foi Pedro, a pessoa, a pedra, senão foi o que Pedro tinha como convicção, que Jesus é o Filho de Deus. A declaração de Pedro: tu és o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra em base a qual a igreja, o reino de Deus é edificado. Amém? E outra explicação é que no grego, quando ele fala tu és Pedro, o grego ele usa a palavra Petros. E sobre essa pedra, ele não usa pedra, senão usa, no grego é Petra. Então tem duas palavras, é Petros e Petra. E Petra é o cornerstone. Não sei como falar isso em português. Pedra angular. É a pedra fundamental. É sobre a base sobre o que tudo está sendo edificado. E Petros são pedras importantes. Como assim com cada um de vocês. São pedras em que a igreja está sendo edificada. Está crescendo. Mas nenhuma é mais importante que a pedra angular. Muito bom, muito Amém? bom. Então, a gente tem que ensinar dessa forma para as pessoas. De novo, não foi Pedro que fundou a igreja católica. Sim. Foi Constantino quem adotou isso com fins políticos. Muito bom. Mas Pedro sim, cumpriu um papel muito importante na igreja. Porque Pedro começou com a primeira pregação da igreja em Atos 2. Para os judeus. Ele fez a primeira pregação para os gentios em Atos 10. Pedro era alguém muito importante. Sim. Mas não era a pedra angular da igreja. Beleza? Muito bom. Faz sentido isso? Sim. Outro ponto importante que os católicos ficam loucos é o negócio de Maria. Então Maria era a madre de Jesus. Mãe. E a mãe, perdão, a madre. A mãe de Jesus. Mas para as pessoas é o que mais causa discórdia. Qual o problema? Primeiro, eles falam da virginidade de Maria. Mas nem sequer é só virginidade. Não sei se vocês já ouviram falar da Imaculada Virgem Maria. Sim. Imaculada. Imaculada significa sem pecado. Tipo, zero. Uau. Zero, assim. Nossa. É isso que significa. É isso que a igreja católica defende. Quando um católico fala para você, a católica é virgem, ela não é só virgem, catolicamente falando. Ela é imaculada. Tipo, se você é católico, você acha que só é virgem? Não. Ela é imaculada, ela não tem pecado. Isso é uma loucura, né? Mas vamos ver que Maria nem era virgem e nem era imaculada. Olhe comigo em Marcos 3. Bom dia. Vamos lá, Primeiro, lembrando, Romanos 3:23.
pois todos pecaram e Sim. estão destituídos da Sim. glória de Deus. Quando fala todos, não falou todos menos Maria. Não, fala todos. Mas vamos ver se Maria tinha pecado. Olha comigo em Marcos 3, 20 e 21. Vamos lá. Então, Evangelho segundo Marcos. Não, que eu fui na minha Vamos lá. São Marcos. São Marcos. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E a gente lembra muito bem essa escritura. Os familiares de Jesus perseguindo ele. É uma loucura isso. Fala que queria trazer Jesus à força. Jesus, você é maluco? Você não vai comer antes de pregar? Mas quem estava entre esses familiares? Versículo 31. Vamos lá. Versículo 31 fala, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ó, se cuida, Jesus. E olha o que Jesus fala, e quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então ele olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muito bom. Essa escritura deixa muito claro que quem estava de dentro, ouvindo o que Jesus estava pregando, são os que estavam fazendo a vontade de Deus. E os que estavam de fora, os que estavam exigindo a Jesus, Jesus, sai daí, você está maluco? Eles, se os de dentro estão fazendo a vontade de Deus, os de fora aqui estão fazendo, eles não estão fazendo a vontade de Deus. Ou seja, o que é não fazer a vontade de Deus? É pecado. E quem estava desse lado? Mãe e os irmãos de Jesus. Muito bom. Então, onde Maria é imaculada? Tem irmãos, né? E o segundo ponto, ela não é virgem. Da onde que saíram os irmãos? Mas, gente, de verdade, tem gente, de verdade, tem gente que pode argumentar e pode falar, mas ele não está falando de irmãos de sangue, está falando de irmãos espirituais. Mas lê a escritura, lê o 34, lê o 35. Ele está falando que quem faz a vontade de Deus são os irmãos. Ele está falando, obviamente, de irmãos de sangue. Ah, mas não somos irmãos porque Maria adotou. Você olha para a pessoa, sério que você acredita nisso? Você está brincando comigo? As pessoas sempre vão querer enxergar o que elas querem, mas a gente tem que mostrar as escrituras. Então, biblicamente falando, Maria nunca foi imaculada. Biblicamente falando, Maria não é virgem. E uma vez um garoto me perguntou, eu quero ser discípulo, mas eu considero a Maria como a minha mãe. E eu falei para ele, beleza, que seja sua mãe, mas olha comigo, de quem que é a mãe, Maria? Lembra na cruz, quando Jesus estava morrendo, Jesus falou para João, és tua mãe. E Jesus falou para Maria, és teu filho, fazendo uma figura representativa de que Maria seria a mãe dos discípulos, dos irmãos de Jesus, não mãe de qualquer um. Então eu falei para ele, na verdade, você não é discípulo, você não pode falar que você é filho de Maria. Maria não te reconhece como filho. E você tem que ensinar isso para a pessoa. Você tem que ajudar a pessoa a enxergar que a doutrina mesmo que ela acha que sabe, está errada. Muito bom. Não supera a Bíblia, pelo que ela mesma fala. Sim. Não faz nenhum sentido. Verdade. Bem? Muito bom, Gil. E outro ponto importante, às vezes as pessoas são muito fechadas e elas querem informação. E quando elas sabem de onde surgem as coisas, às vezes elas entendem melhor. O conceito de Maria Imaculada, nem sequer Maria Virgem só, Maria Imaculada nasceu mais ou menos entre os anos 300 e 400 depois de Cristo, com Santo Agostinho, assim se fala em português, Santo Agostinho de Hipona. Então, Santo Agostinho de Hipona é uma pessoa muito inteligente
transcendeu o tempo, e ele defendia que se essa mulher concebeu o Filho de Deus, como ela pode ter pecado? Então a Igreja Católica adotou a doutrina de Santo Agostinho, que essa mulher é imaculada porque ela concebeu o Filho de Deus. E talvez, Maria era jovem, Maria era virgem até Jesus nascer. Talvez sim, até lá era imaculada, talvez. Mas depois não é imaculada. Então, não faz sentido isso, porque um cara falou, por mais inteligente que ele seja. Então, Santo Agostinho é alguém que representa muito na Igreja Católica, mas não é por isso que isso é verdade, porque as escrituras refutam o que ele falou. Agora, muitas pessoas ainda ficam muito lá, não, mas Maria é um exemplo. Amém, que seja um exemplo. Mas como Maria estava em Atos 1, mostra para as pessoas, Maria estava orando junto com os discípulos. E você simplesmente está rezando uma vez nas 500. Se Maria é seu exemplo, cadê esse exemplo que você está seguindo? Nem isso você está seguindo. Então, não devemos simplesmente falar com as pessoas, não, você não segue Maria. Não, mostra para ela que ela está errada pelo que ela mesma acredita. E fala para ela, se você segue Maria, imita ela de verdade, então. Se sacrifica pelo seu filho, se sacrifica pelos discípulos. Porque é isso que Maria fez, depois que ela entendeu, depois que ela pecou, depois que ela fez um monte de coisa que estava errada. Mas graças a Deus, pela perseverança do próprio Jesus, Maria depois estava com os discípulos. Então, se alguém continua defendendo Maria, ela não foi imaculada. Ela não foi a igreja. Ela é um grande exemplo de fé. Mas, por favor, então, imita o exemplo de fé de Maria. E não fica colocando a Maria como a intercessora, como não sei o quê. Porque a Bíblia deixa muito claro. E só para terminar isso, em Atos 1. Outro grande problema que as pessoas pensam que Maria vai interceder por nós. Mas como a gente já viu, Maria só intercede pelos seus filhos. Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum. E quando a Bíblia fala nenhum, é porque não tem nada. Nenhum outro homem dado aos homens pelo qual devam ser salvos. Não existe o santo não sei das quantas. Não existe a Virgem Maria. Não existe ninguém que vai salvar você a não ser Jesus. Muito bom. E a Bíblia deixa claro que a gente pode falar diretamente com Deus por meio de Jesus. Para que você quer usar um mensageiro, tipo, terceirizado? Se você pode falar diretamente com Deus. Para que você quer usar, sei lá, um correio agora que que é tudo virtual? Você não quer usar isso. Então, você pode falar direto, você pode ter um relacionamento com Deus diretamente por meio de Jesus. Não existe ninguém no meio pelo qual você possa ser salvo. É isso que a gente tem que pensar para as pessoas. Beleza? Muito bom. E o terceiro ponto importante. Vamos lá. O ponto do purgatório. Você já ouviu falar do já. purgatório? Sim. Várias vezes. Alguém já foi? Não. O purgatório. Isso é outra tradição da Igreja Católica que gera muita confusão. Porque a Igreja Católica acredita que existe céu e existe o inferno. Mas entre os dois existe um purgatório. Onde quem não estava tão bem vai passar e depois de um tempo ele vai passar para o céu. Não tem como ir para o inferno. Simplesmente sempre passa para o céu. Mas da onde que sai essa doutrina? Vamos comigo primeiro em Mateus 5, do 25 ao 27. Vamos lá, Valdir, meu irmão. Mateus 5, 25 ao 26. Então aqui Jesus está dando uma parábola sobre duas pessoas que estão em conflito. E olha o que Jesus fala no versículo 25.
entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. É interessante que as pessoas interpretam isso para defender o purgatório. Em qual sentido? Aqui ele está falando de duas pessoas que têm um conflito e fala para resolver, e se não resolve, ela vai ficar na prisão até pagar a dívida e depois vai sair. Então é isso o purgatório. Olha, a escritura defende o purgatório. Você vai ficar no purgatório até pagar a sua dívida e depois você vai sair. Mas não faz nenhum sentido, porque aqui Jesus está falando de o trato entre irmãos, do trato entre pessoas. Não está falando de salvação, não está falando de céu e inferno. Jesus está falando de como a gente tem que ser um com o outro aqui na Terra. Não na outra vida, não, sei lá, no purgatório que eles defendem. Então, quando ele fala, eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, é de um conflito entre pessoas. Por conta de quê? Pela amargura que as pessoas geram, pelo rancor que elas guardam umas com as outras. Mas não está falando de um tema de salvação, não está falando de céu e inferno. Muito bom, Valdir. Beleza? Outra escritura que as pessoas usam para defender isso, Mateus 12, 32. Vamos lá, Valdir. Vamos Mateus 12, versículo 32. Essa escritura é um pouco mais polêmica. A Bíblia fala: todo aquele que dizer uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Santo Espírito, contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Então, a gente normalmente sempre fala dessa escritura sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Falar contra o Espírito Santo não tem perdão. E, bom, isso é tema de outra pregação, dá para falar isso depois também. Mas, algo interessante que fala no finalzinho é que não receberá perdão nem nessa era, nem a que há de vir. Ou seja, implicando, segundo as pessoas que querem defender o purgatório, que existe um perdão nessa era, nesse mundo, e existe um perdão no outro mundo. Agora, como a gente explica isso para um católico? As escrituras paralelas em Marcos 3:29 e Lucas 12:10, vocês podem anotar, a escritura fala muito claro: nunca receberá perdão. Essa pessoa não vai receber perdão. Quando? Nunca. Então, quando aqui Mateus está escrevendo o versículo 32, e ele fala não receberá perdão nessa era, nem a que há de vir, ele está fazendo uma figura de linguagem para falar que nunca vai receber perdão. Não que Mateus estava falando que vai ter um perdão aqui e depois um perdão aqui. Sino que ele está simplesmente falando nunca vai ter perdão. Sabe quando você fica bravo e você fala: nossa, eu não vou te perdoar nem aqui, nem em Marte. Não é porque você vai para Marte para perdoar. Senão, por quê? Porque essa pessoa está tão chateada com que não quer perdoar. Mas ela só está usando uma figura linguística. Então, é isso que aqui está explicando Mateus. Mateus está usando, e de novo, lembrando, Mateus era dirigido para judeus. E Lucas e Marcos eram para os gentios. Então, para os gentios, eles foram mais diretos. Nunca vai ter perdão. Porque os gentios, eles sim acreditavam em outra vida após a morte, que era, sei lá, estar com os deuses do Olimpo, sei lá, um monte de coisas pagãs. E por isso que eles foram claros, nunca vai ter perdão. E Mateus, ele está usando a figura de linguagem. Amém? Então, não existe purgatório por essa escritura.
Mas ainda existe outra escritura que as pessoas usam para querer defender o purgatório. Vamos lá, Valdir. Olha comigo, 1 Coríntios 3. Vamos lá, Valdir. Coríntios Irmão. sempre dá umas tretas. 1 Coríntios, capítulo 3, do 10 ao 15. A Bíblia fala: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, aqui a Escritura fala de construir uma vida espiritual. Mas é interessante que fala que alguns vão construir de uma forma, outros de outra forma, mas todas essas obras vão ser testadas no fogo. E as que forem consumidas, fala que essas pessoas, as que não foram consumidas, elas vão simplesmente passar de boa. Mas as que não forem consumidas, ela fala, vão sofrer prejuízo, mas vão ser salvos como quem passou pelo fogo. Então, a doutrina católica ensina que esse mais vão ser salvos como quem passa pelo fogo, esse é o purgatório. É uma pessoa que não estava totalmente comprometida, que não estava bem com Deus, então precisa passar por esse fogo e ser purificada para entrar no céu. Porque no céu não entra nada que não seja puro. E é verdade, não entra nada que não seja puro. Mas o problema está em interpretar essa escritura, de novo, como céu, inferno e purgatório. A escritura aqui está falando de uma vida espiritual aqui na Terra. Muito bom. Então, aqui na Terra, como o Raul também ensinou, existe um processo de santificação, um processo de purificação. Cada um de nós é provado por Deus. Esse é o fogo, as provas. E as pessoas que aqui fala que constroem com pedras preciosas, com ouro, com prata, com coisas belas, por dizer assim, que requerem que muito esforço, que requerem um comprometimento total, são as pessoas que vão passar pelo fogo, como vocês falam, né? Sussa. É sussa. Não vai passar sussa. É tipo, você passou com 10. Não tive que me preocupar, não tive que procurar o professor no último dia. Mas as pessoas que continuam com o mesmo tema no discipulado, as pessoas que não se arrependem verdadeiramente, as pessoas que estão como, nossa, eu preciso me negar para ir em saída, eu preciso me negar para compartilhar, essas pessoas também vão ser provadas. Sim. E como não estão construindo com um material forte, as provas vão abalar mais elas. Muito bom. E quando elas são abaladas, algumas vão ser cortadas. E outras vão ser salvas. Assim como passou com Ló, a gente lembra de Ló. Ló, a Bíblia fala que ele foi salvo. Mas Ló passou por várias provações. Mas por quê? Pela falta de comprometimento dele. Mas foi salvo. Pela graça de Deus, né? Mas a gente tem que escolher, como discípulos, eu já estou falando isso como discípulos, já não como católico. Como discípulos, como a gente vai levar nossa vida espiritual? Se a gente vai ser discípulo que vai passar apenas o fogo, ou vamos ser discípulos que vamos passar
as provas de Deus com alegria. Muito bom. Vamos passar as provas de Deus para ajudar outras pessoas. Sim. Então, é muito mais fácil ser católico. Então, eu vou pecar agora, eu vou fazer isso e vai ter purgatório. Vou ter, como que fala? Recuperação, né? DP. Que quando você tira nota ruim, aí você vai nas férias e faz uma prova. Ah, é prova de REC. A prova de REC. Então, eu vou ter REC depois, então fica de boa. Amém. Alguns fizeram REC, né? E se vocês percebem, todas essas doutrinas são meio que para flexibilizar o comprometimento das pessoas. E não existe comprometimento na Igreja Católica. Sim. Eles podem admirar o santo, sei lá, Agostinho. Eles podem admirar um monte de gente. Mas tudo que eles admiram, eles nem sequer imitam. Muito menos vão imitar os discípulos verdadeiros. E na verdade, o que a gente tem que mostrar para as pessoas católicas é que sei lá, Joãozinho. A gente está estudando com o Joãozinho. Ou com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sabe o que é, Ronaldo? Você está enganado. Porque não é que você acredita que a tradição e a Bíblia estão no mesmo patamar. Você, infelizmente, acredita que a tradição é muito maior que a Bíblia. Uau. Porque quando a tradição manda para fazer algo que está contra a Bíblia, você obedece à tradição. Não é que você compara as duas. Então, os católicos, na verdade, colocam a tradição acima de qualquer coisa. Uau. E esse é o maior engano que eles têm. Por isso, quando a gente estuda com pessoas católicas, desde o estudo de buscando, não é buscar tradição, é buscar um relacionamento verdadeiro com Deus. Muitas vezes eu cometi esse erro de deixar a pessoa, talvez, fazer um Pai Nosso, talvez fazer alguma coisa simplesmente católico que acha que tem um relacionamento com Deus. Mas não, a gente está para ensinar o que é um verdadeiro relacionamento com Deus. É ensinar a pessoa a orar. É ensinar a pessoa a ler as Escrituras. Porque eles vão preferir a tradição. Uau. Um estudo muito importante com um católico, que vocês têm que deixar bem claro qual é o objetivo dos estudos bíblicos, é o estudo de palavra. Você não pode sair do estudo de palavra sem que a pessoa tenha plena convicção de que é só a palavra que tem que ser a autoridade na vida dessa Muito pessoa. bom. Não é o pai, não é o padre, não é a igreja, não é a tradição, não é o filósofo de Santo Agostinho, Tomás d'Aquino, qualquer pessoa. Tem que ser apenas a palavra. E você tem que deixar muito claro à pessoa isso. Ronaldo, você realmente quer ter a palavra de Deus? Não estou falando da tradição, não estou falando dos seus costumes, estou falando da palavra de Deus como autoridade na sua vida. Sim, eu quero. Amém? A gente continua os estudos. Não. Então, a gente não pode estudar, porque que sentido vai fazer mostrar essas escrituras e a pessoa continuar preferindo a tradição? Muito bom. E algo para a gente também sermos, de certa forma, melhorarmos, é que as pessoas, muitas das pessoas que eram ateias, que não acreditavam em Deus, elas vêm a acreditar em Deus por conta muitas vezes de filosofia, por conta muitas vezes de teologia. E os maiores teólogos, maiores filósofos estão na Igreja Católica. Isso também é uma exortação aos discípulos, que a gente precisa atingir essas pessoas também. Sim. Infelizmente, para finalizar, um grande problema da Igreja Católica, ao ser a tradição o mais importante, no Peru tinha esse ditado, não sei se aqui tem, que Deus perdoa o pecado, mas Deus não perdoa o escândalo. Não sei se faz sentido para vocês. Em qual sentido? Que Deus pode... Obrigada, irmão. Mas não existe aqui. O que mais tem temor os católicos é em expor as suas vidas. Isso é verdade, é verdade. Porque
Porque normalmente alguém católico é de uma família conservadora. A minha família era super, ultra conservadora. Eu só podia namorar depois de eu me formar. Só para vocês terem ideia. Então, a gente, os católicos, eles prezam muito pela imagem. A imagem é super importante. O que as pessoas veem de você. Então, por isso que eles seguem tanto a tradição. Por isso que não quer mudar. Porque vai causar um transtorno na vida da pessoa. Por isso que eles não querem se expor. Então, muitas vezes, um tema de um católico é a mentira. Porque é fácil falar com um padre atrás do negócio. Ah, eu falei um palavrão antes de ontem. E eu comi a comida do meu irmão. É complicado. É muito fácil falar isso. Mas as pessoas não expõem a sua vida. Sabe o que é frio puro? As pessoas não veem. Elas nunca viram pornografia, não foram por nada. Por quê? Porque eles têm medo da imagem que eles têm. Por quê? Por conta da tradição. Muito bom. Então, muitas vezes, com católicos, a gente tem que tomar muito cuidado com a mentira. Sempre perguntar: você está falando toda a verdade? Ou há algo que você não está falando, que você quer ocultar? Então, sermos mais incisivos nessa área com as pessoas. Também tomarmos em conta isso, que a gente precisa alcançar outras pessoas com outros meios. Então, escrever, eu sei que alguns de vocês gostam de escrever mais artigos. O Raul escreve artigos, porque isso ajuda a que outras pessoas também tenham fé e admiração. Mas não é por isso que alguém vai se converter, amém? Amém. Então, espero que tenha ajudado vocês e para Deus seja toda a glória. Amém. Comentários, dúvidas? Vai dizer. Eles usam a questão da intervenção de Maria no milagre da boda de Caná, né? Sim.